Opa pessoal, bem, talvez todos ou a maioria de vocês devem gostar de obra de porradaria, onde os personagens lutam usando somente artes marciais sem nenhum poderzinho. Pois o vídeo de hoje eu falarei sobre as 10 melhores obras de porradaria sem superpoderes. Aqui nesse vídeo terá somente obras de personagens que lutam usando apenas os punhos, quebrando a costela um do outro e essas coisas. Agora, bora lá! A nossa 10ª obra se chama Harlem de Nasio. Ela conta a história desse carinha aí. É um G1. E eu nem sei se eu falei o nome dele certo, mas é esse bicho aí. O Proto era um garoto normal que não gostava de lutar. Ele tinha 2 amigos comuns e os 3 sempre ficavam juntos. Mas os 2 amigos dele sempre sofriam bullying de caras mais velhos. Até que um dia, um dos amigos dele quase morreu depois de apanhar muito para um dos valentões. Então, ele foi lá e deu uma surra nesse valentão. Depois disso, ele começou a brigar com outros valentões e ficou muito famoso entre as outras escolas. E começou a ser perseguido, mas ele sempre ganhava as lutas. Até que ele formou a própria gangue dele na escola. Mas em uma noite, enquanto a gangue do Proto estava dando uma volta na rua, eles esbarraram em um cara e tentaram arrumar briga com ele, mas foram todos espancados. Eles ligaram pro Prota e falaram para ele sobre o cara. O Prota foi atrás dele, mas foi espancado também. Depois disso, ele conheceu o Harlem Lin, que é essa ruivinha aí, que levou ele para a academia onde ela treinava, chamada Harlem Ginásio, que é a mesma academia onde o cara que derrotou ele treinava, chamado Su Hokage. Então ele começou a treinar na academia e começou a participar das partidas PVP. Tudo isso para poder derrotar o Su Hokage, o cara que derrotou ele. Pra quem não conhece essa obra, pessoal, eu recomendo muito porque ela vale muito a pena, porque ela tem muitas lutas, é muito legal, ela me lembra muito Lookism. Lógico que eu acho que os personagens de Lookism são mais fortes, né, mas ela é muito legal. Em nono lugar temos Baki, que tenho certeza que muitos de vocês já devem conhecer. Então eu vou dar uma pequena resumida aqui. Baki é um garoto que gosta muito de lutar, e ele tem o objetivo de derrotar Yujiro-hama, que é o pai dele, e também é considerada a criatura mais forte do mundo. Então o Baki treina muito para poder ficar mais forte. E ao longo da obra ele vai conhecendo caras mais fortes que ele e derrotando eles. Um desses caras é Kaoru Hanayama, que é o líder da Yakuza. E o moleque só tem 13 anos, mas olha o tamanho do cara. E o outro cara é o próprio irmão dele. Na verdade é meio irmão mais velho dele, o Jack Hama, que também é literalmente um dos melhores personagens da obra. A nossa 8ª obra chama-se Classe de Luta 3. Eu até já fiz um vídeo dela aqui no meu canal. É só vocês dar uma olhadinha aí, porque o vídeo tá muito bom. Mas agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre ela. Jiu Jitei é um garoto que está à procura da irmãzinha dele, que desapareceu quando era criança, junto com o pai dele, que é um cara bem perigoso. Então, para poder encontrar eles, ele precisa entrar na sala de luta 3, que é uma sala de lutadores comandados pelo próprio pai dele. E lá dentro só tem gente perigosa, por causa que o pai dele é metido com coisa errada. Então, para poder entrar nessa sala, ele precisa ficar mais forte. E para poder ficar mais forte, ele recebe a ajuda de Maria, uma brasileira que foi para a Coreia atrás do pai dele também para poder se vingar, por causa de uma coisa que aconteceu no passado. Eu achei essa obra bastante interessante, porque apesar dela ser coreana, ela é em preto e branco, diferente das outras que são coloridas. A maioria, na verdade. E isso é legal porque deixa algumas cenas mais impactantes, como a cena do protagonista ficando doidão. E a nossa 7ª obra chama-se Grupo de Estudos, que conta a história do sobrinho do protagonista de Harlem Ginásio, chamado de Gamin. Gamin é um garoto que não é muito bom nos estudos. Ele tenta de tudo, mas não consegue tirar notas boas. Então a mãe dele contrata uma tutora para ele, mas ainda assim não adianta nada, ele continua tirando notas baixas. A escola que o Gamin estuda é famosa por conter futuros criminosos, então ninguém liga muito para as brigas dos alunos. Pelo contrário, alguns têm até medo. Um dia chega uma professora substituta e o Gamin logo percebe que era a antiga tutora dele. Quando a professora vai dar a sua primeira aula, ela logo é interrompida quando um dos alunos joga um objeto nela e logo depois esse mesmo aluno inicia uma briga do lado de fora da sala. A luta deles também é interrompida quando aparece esse carequinha aí, que faz eles fugirem. Ele começa a colocar a culpa na professora e manda ela limpar os restos de vidro da janela que os alunos quebraram.
Enquanto a professora limpava, ela se machuca com um pedaço de vidro, mas o Gamin aparece e oferece um curativo a ela. Ela logo reconhece, e depois de limparem tudo, os dois começam a conversar. Mas enquanto conversavam, aquele mesmo cara que tinha jogado um objeto nela estava passando por ali fumando um cigarro. Então ela pede para ele apagar o cigarro, mas o que acontece é que eles começam a bater nela. O Gamin logo aparece para ajudar e dá uma surra em todos eles, que faz eles correrem. Apesar do protagonista parecer um nerd fracote, ele na verdade é um gênio em artes marciais, igual ao tio dele. A nossa sexta obra se chama The Boxer. Em uma noite estrelada, onde o único som que tinha era o do silêncio, estava um garoto que era iluminado apenas pela luz de um poste, com a aparência de quase morto. Do nada, aparece um cara que parecia brilhar mais que a luz do poste. Ele fala para ele umas frases bonitas e que um dia eles dois iriam se reencontrar de novo quando o prota tivesse mais forte. Depois disso, ele vai embora. Anos depois, o garoto que agora nós vamos chamar de Yu passou a sofrer bullying, mas ele não estava nem aí para isso. Um dia, um ex-lutador de boxe chamado K viu ele sofrendo bullying e salvou ele. Esse ex-lutador percebeu que o prota tinha uma coisa diferente nele e disse que poderia treiná-lo. Mas o prota se recusa e vai embora, com aquela cara de peixe morto dele. No outro dia, Yu conhece um garoto que também sofria bullying, desse projeto de Bakugou aí. Diferente do prota, que não ligava para nada, o lourinho tinha um sonho de se tornar boxeador igual ao pai dele. Então ele começou a usar tudo que aprendeu sobre o boxe para enfrentar o Bakugou. Mas o Bakugou na verdade era um gênio no boxe e começou a espancar o lourinho. Mas toda vez o lourinho levantava. O Yu, vendo aquela determinação, resolveu lutar também. Como ele não sabia lutar boxe, ele resolveu imitar os golpes que ele viu. E só com o soco ele mandou um valentão para o chão. Depois disso, ele espancou o projeto de Bakugou e mandou ele para o hospital. E o Bakugou ficou depressivo. Depois desse dia, ele foi até o treinador K e pediu para ele ensiná-lo a lutar boxe. Depois disso, é só você ler o manhwa, porque o manhwa é bom demais. Vão por mim, essa obra tem muita luta boa e uma história incrível. E o passado do protagonista, muito bom. E triste também. A nossa quinta obra chama-se Reality Cast. Essa obra conta a história de Doan, um nerdola que é muito bom nos jogos. Por isso, os valentões o obrigam a jogar por eles. Um dia, Doan é forçado por um valentão a dropar o item lendário. Então, depois dele passar 7 dias jogando sem parar para tentar dropar o item, ele acaba morrendo. Mas antes de cair no chão, ele acorda na sala de aula dele uma semana antes de morrer. Ele volta para o exato momento em que ia ser espancado pelo valentão. Mas então que na sua frente aparece um sistema de jogo, com as mesmas habilidades dos personagens do jogo dele. Então ele usa uma técnica de socos no valentão, que quebra a cara dele toda. Depois desse dia, a vida dele muda. Ele começa a evoluir essas habilidades e usa elas para investigar sobre a morte do pai dele. Para isso, ele recebe a ajuda de Han Eun-sung, esse carinha aí, que foi ajudado pelo pai dele quando era criança. Ele faz ele entrar em uma gangue de valentões, e lá dentro o prota vira um dos líderes. E uma das garotas que faz parte da gangue começa a ajudar ele. Quanto mais ele vai investigando sobre a morte do pai dele, mais ele vai sendo perseguido. E ele vai ficando cada vez mais forte. Pessoal, leiam essa obra. Ela pode parecer clichê, mas tem uma história muito boa e lutas incríveis. Agora, a nossa quarta obra, eu tenho certeza que muitos de vocês devem conhecer. Se chama Kengan Ashura. Kengan Ashura conta a história de Oma Tokita, um lutador de artes marciais e praticante do estilo Nico. Oma aprendeu a lutar quando ainda era uma criança, quando ele conheceu Nico Tokita, que ensinou a ele o estilo Nico. Alguns anos depois da morte de Nico, Oma conhece Kazu Yamashita, que trabalha para o grupo Nog, uma poderosa empresa que participa dos torneios Kengan. Yamashita estava à procura de um lutador para participar do torneio, a mando do chefe dele, até que ele encontra o Oma em um beco e o convida para participar das lutas. No torneio, Oma enfrenta vários caras poderosos e vai ficando cada vez mais forte, e também vira amigo do senhor Yamashita. Nesse torneio, ele também vai descobrindo várias coisas sobre o passado dele e de Nico Tokita. E agora, a nossa terceira obra se chama The Breaker. Eu não sei se eu falei certo, não sei falar inglês direito, mas é essa obra aí. Assim como a maioria das obras que eu citei aqui, essa também começa com o protagonista sofrendo bullying.
Shinmu é um garoto que sofre bullying até demais, mas depois de testemunhar seu novo professor dando uma surra em alguns caras, ele implora para que ele o ensine e assim ele se torna mais forte. Só que o professor diz que só poderá ensinar ele se ele se jogar de uma ponte para ver se ele tinha determinação. E é exatamente isso que ele faz. Depois disso, ele começa a aprender artes marciais. Mas mal sabia ele que o mestre dele era um assassino poderoso e procurado. Agora ele terá que lutar contra as pessoas que o perseguem e se tornar cada vez mais forte. E finalmente chegamos ao top 2, que eu tenho certeza que muitos de vocês devem conhecer e achar ela uma obra bem legal. Estou falando de How to Fight, que é uma obra maravilhosa. How to Fight conta a história de Robinho, que eu gosto de chamar de Robinho. Robinho é um garoto intimidado na escola, mas um dia ele descobre um canal misterioso no YouTube, que é como chama o YouTube da obra. Esse canal era sobre um cara com cabeça de galo ensinando a lutar artes marciais. E esse canal realmente existe no YouTube, viu? De primeiro, o Robinho nem ligou para aquilo, mas depois de apanhar na escola de novo e só de cueca dessa vez, ele resolve dar uma chance para o canal e consegue derrotar o valentão. E a partir dali, ele cria um canal para ele, onde ele usa as técnicas do galão guerreiro para vencer os valentões de outras escolas. Mas as coisas começam a ficar mais sérias quando ele começa a aparecer gangues, tô gaguejando aqui, viu? E até facções criminosas, onde até mesmo assassinos ele vai ter que enfrentar. Essa obra é muito boa, rapaz. How to Fight é uma obra com bastante luta, uma história incrível e um toque de romance. E comédia também. Vale muito a pena. Agora vamos falar sobre a melhor obra de artes marciais sem superpoderes que eu já li até agora. E ela faz parte do mesmo universo de How to Fight. Estou falando de Lookism. Essa obra conta a história de Park Hyung-suk, ou Daniel Park para alguns. Assim como a maioria dos protagonistas dessa lista, Park Hyung-suk também sofre bullying por causa da sua aparência. Um dia a mãe dele pega ele sofrendo bullying e resolve mudar ele de escola, em outra cidade. O prota vai para essa outra cidade e em uma noite, quando ele acorda para ir no banheiro, ele se olha no espelho e percebe que está alto, magro e bonito. De primeira ele fica sem entender nada, porque o seu corpo verdadeiro estava deitado e ele estava em outro corpo. Até que ele tem uma ideia de ir para sua nova escola com aquele corpo. Mal sabia ele que ele teria que enfrentar vários caras perigosos e que esse seu novo corpo tinha origens perigosas também. Lookism tem muita porradaria, sangue e uma história bem legal. E até ganhou o anime na Netflix. Rapaziada, é isso. Esse foi o vídeo. Foi bem difícil fazer ele, mas foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado das obras que eu citei. Lembrando que essa é a minha opinião. Se vocês gostaram, por favor, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha. Mas se não gostaram, deixa o like também, que serve. Me diga aí qual obra vocês colocariam nessa lista. E até o próximo vídeo. Fui!